Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Audi Center Blumenau. Patrocínio Rádio 90 FM e Decanter, a sua joalheria de vinhos. Apoio Casa Design Revestimentos, Sense Máquinas, Prodaux Especialidades Químicas, JRC, J Chicato, Maína Homem e Bull Investimentos. Maína Homem Investe, Roberto Vilela e DJ Castro. Eu sou Roberto Vilela e você está no podcast Novo Hunter. Nosso podcast já há 3 anos, né? Já completamos 3 anos de história no dia 30 de maio e a gente sempre trouxe para essa mesa aqui de reuniões executivos e executivas que se destacam em seus mercados. E hoje, mais uma vez, é isso, né, Deja? Hoje a gente tem uma presença super especial com o Walter Torresani, um grande empresário da nossa região, presidente do Grupo Torresani e com vários negócios aí na sua carreira. Vai ser uma conversa muito bacana sobre tudo isso, né? Walter, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço ter sido convidado. Muito bom estar aqui. Legal. Walter, começa posicionando quem nos assiste nesse momento, um pouco da sua história, né, da sua trajetória pessoal e profissional, até chegar nesse conglomerado de empresas que fazem parte do Grupo Torresani. Bom, é bem interessante porque eu, quando pequeno, né, meu pai sempre foi de construir, fazer construções, e eu de pequenininho acompanhava. Isso me fez seguir já uma carreira de engenharia civil, né? Fui fazer a engenharia civil na Federal do Rio de Janeiro, e ao voltar da faculdade acabei trabalhando aqui, trabalhei em empresa de construção, trabalhei até na prefeitura de Blumenau por 2 anos, e nisso meu pai aí, poxa, né, você já é engenheiro, a gente já tem um pouquinho de DNA de construção aí, vamos começar alguma coisa. E aí começou a nossa preparação para iniciar uma empresa de incorporação. Então a Torresani começou em outubro de 89, né? Naquela luta do primeiro prédio, né? A gente acabava ajudando a descarregar caminhão, os projetos mesmo a gente fazia, era tudo aquela coisa que a gente era jovem também, né? E isso era um desafio, era bem importante. Bom, com o passar do tempo a Torresani foi se consolidando, né? Hoje nós, esse ano, fizemos 36 anos de empresa, né? Com um grato agradecimento a toda a população de Blumenau que sempre confiou na gente. A gente procurou sempre retribuir, né? Então hoje nós temos aqui em Blumenau 110 prédios entregues, todos dentro do prazo contratual, né? Eu acho que essa perseverança que a gente teve de fazer tudo sempre certinho, procurar fazer, né? Sempre tem problemas em todas as empresas, mas tentar procurar fazer tudo da melhor maneira possível. A cidade também retribuiu para a gente, confiando na gente, né? Bom, esse processo ele veio evoluindo e chegou no ano 2007, 2008, eu fui também convidado para participar de algumas usinas hidrelétricas. E aí criou-se uma empresa específica para desenvolvimento de projetos hidrelétricos, pequenas centrais hidrelétricas, que acabou ramificando a empresa também em outro setor, que é na geração de energia. Então hoje tem a Eletrisa dentro do grupo, né? A empresa é composta a holding, desculpa, é composta de mais de 40 empresas. Claro, muitas delas, cada prédio é uma empresa, cada usina é uma empresa, mas compondo basicamente da Torresani Empreendimentos em Blumenau, a construtora Torresani no Litoral, e a Eletrisa na gestão e operação de usinas na área de energia elétrica. Então é uma carreira de 36 anos, e isso já nos dá um orgulho, porque hoje sobreviver mais de 30 anos, né, já é um desafio grande, né, do nosso país, que é um país de oportunidades, mas também é um país que tem muitos desafios, né? Então isso tudo foi passando com o tempo e foi crescendo, e a gente, quando nota, já são 35 anos aí de trabalho e não parece, né? Isso que é gostoso, né? As coisas ocorreram de uma maneira natural, o desenvolvimento, e que não é um sofrimento, é um prazer, né? Tá nesse ponto que a gente está hoje. E o nosso grande desafio de 2021 para cá foi ir para o litoral,
né, que é uma grande área de desenvolvimento do nosso estado, hoje é um ponto de referência do país, né? E quando nós fizemos esse movimento de ir para o litoral, que foi no Viva Parque lá em Porto Belo, não foi só uma mudança geográfica, né, uma ampliação geográfica, foi uma mudança de mentalidade de projetos, né, focar o projeto de construção daquela época para cá, melhorar muito as condições de vida dentro do projeto, né, já com conceitos de bioliving, de proteção ao meio ambiente, de certificados de leads, etc., para entrar numa fase em que não é só mais construir por construir, é construir para deixar um legado, né? Então, cada obra ela passa a ser uma obra, não vou dizer de arte, né, mas uma obra muito cuidada, muito caprichada, tanto com a questão de ventilação, quanto a questão estética, mas quanto a questão de uso de quem vai morar lá, que é a vida da pessoa que vai estar lá dentro. Isso mudou radicalmente, né, nesses últimos 4 anos, e a gente está seguindo essa linha. Inicialmente nós fomos para o litoral e já estamos trazendo toda essa filosofia nos novos projetos de Blumenau também. Porque o Viva Parque funciona como não é só um único empreendimento, ele é praticamente um bairro todo estruturado, organizado para funcionar de maneira autônoma para as pessoas terem a qualidade de vida ali dentro. Ele é um bairro, né? Ele vai ter 35 mil habitantes naquele bairro, né? Nossa, que horror. E os 3 primeiros prédios foram nossos, né? São 100 mil metros quadrados, né? A gente entrega final desse ano. As vendas foram espetaculares, os prédios estão praticamente todos vendidos, e foi um desafio, né? Foi um desafio porque era um local novo, um local que as pessoas ainda estavam querendo entender o que estava acontecendo lá, né? E a gente topou esse desafio junto com um grupo que estava construindo o urbanismo lá, e para desenvolver vamos dizer assim, o crescimento vertical daquele bairro. Foi uma experiência muito interessante e acabou replicando, né? Então hoje a gente já está com projetos em Blumenau, em Porto Belo, Perequê, que pertence a Porto Belo, 2 projetos. Nós estamos com projetos em Pissarras, né? Então, com só um projeto em Pissarras são 120 mil metros quadrados frente mar. Estamos com um projeto em Barra Velha e estamos agora em conversa de iniciar os primeiros prédios no Viva Parque de Navegantes, que vai ter o mesmo modelo de Porto Belo, vai ter Navegantes numa área muito grande lá, pegando uma boa parte de toda a região ali de Navegantes, que também vai causar um desenvolvimento de Navegantes muito grande, né? Então, a prefeitura vai para dentro do empreendimento, vai ter escolas, vai ser todo um bairro planejado, a exemplo do que foi feito lá em Porto Belo, também em Navegantes, e eu sou o curador dos prédios lá. Então, né, a gente teve agora em novembro do ano passado em Paris, no escritório de Sou Fujimoto, que é o arquiteto que foi contratado para uns dos desenvolvimentos lá dentro, muito na área de paisagismo, de urbanismo, mas também de edificações, e foi uma experiência bem interessante já estar discutindo a esse nível projetos, né, saber o que o mundo está criando, qual é que é a tendência de mentalidade, né? Porque projeto é quase igual roupa, né? Elas vão evoluindo, vão mudando e vão crescendo com o tempo. Então, está havendo uma mudança radical no desenvolvimento dos projetos, né? Focando não só no local e em morar, mas na interação com o contorno, né? Que tipo de facilities você tem para morar ali, porque hoje o tempo e o movimento é complicado, né? Sim. Nós todos temos falta de tempo e o movimento na cidade é cada vez mais complicado. Então, cada vez mais está se agregando produtos no prédio, para a pessoa ficar quase autônomo ali, né? Eu lembro que lá quando a gente começou, né, anos 90, ninguém queria trabalhar e morar no mesmo local. Sim.
né? Era uma premissa. Foi até o que eu falei aqui, quando Hoje você as me pessoas- ofereceu da frente. Isso. Eu não quis trocar, eu tenho o apartamento da Torre Zane, ele me ofereceu quando a gente comprou a sala aqui, você não queria ficar no da frente, no Laís. Eu falei, não, é muito perto, eu não quero trabalhar e morar, quero continuar onde eu E estou. hoje é uma nova tendência. É isso, então você não Loucura. quer perder tempo se locomovendo, né? sim. Então, morar, trabalhar e ter serviços à sua disposição. Em São Paulo isso já é uma realidade há muito Sim, tempo, pela sim. complexidade, mas já Perfeito. está começando a ser necessário aqui também, já na nossa região. Blumenau já está indo para quase 400 mil habitantes, né? E trânsito. Tem uma Exato. geografia de complicada, então é sempre complicado melhorar o trânsito. Então, estamos, né, apesar da idade da empresa, né, ela está se renovando, que é acho que é uma característica para a empresa se perpetuar, está sempre, né, fazendo ciclos de renovações, né? Uhum. Porque a gente envelhece e a empresa também envelhece, Sim, então você sim. tem que estar sempre movimentando ela para, vamos dizer assim, renascer, né, com a experiência que já tem, mas com novas ideias, novas propostas. Eu acho isso desafiante para a gente também, né, como profissional, está sempre Mas eu acho, aprendendo, né? mas me corrija se eu estou errado, Walter, mas eu acho que o bem interessante, né? Você falou uma coisa na tua apresentação no início e que para mim sempre foi marcante quando fala Torre Zane, né? O compromisso com a entrega. E valor, mesmo que a gente evolua como empresa, evolua como executivo, evolua como profissional, se renove, se modernize, existem alguns valores e conceitos que são, assim, fundamentais. E eu, particularmente, sempre tive essa referência. Cara, se a Torre Zane falou que vai entregar no dia 10 de dezembro, estará pronto no dia 10 de dezembro, pode programar sua mudança que não vai ter errada. E eu acho que a população de Blumenau e a comunidade, e hoje o litoral também usufrui desse benefício, sempre considerou muito isso como um ponto forte, né? E por isso 110 edifícios em Blumenau, né, em 36 anos, né? E todos eles vendendo e com sucesso. Porque existia o compromisso de que, assim, eu prometi para você que eu vou fazer. Independente de hoje você estar modernizando e modificando. E uma outra coisa que eu acho que é bem importante a gente falar é que realmente é bem fácil de perceber a virada de chave nos projetos da Torre Zane. Eu tive recentemente vendo, né, tendo acesso a alguns deles, né, esses mais recentes que vão sair. A questão de urbanismo, ela está presente no edifício, mesmo que quando ele não tem um entorno como tem lá no Viva Park e tudo mais. Então é uma mudança bem visível, né? Ela é significativa. É sim, cara. Né? Nós estamos agora com 2 lançamentos no centro da cidade, né, reurbanizando o centro, né, que é uma política da prefeitura para trazer vida ao centro de novo. Né? Ela já tem feito isso com a abertura do fechamento da Rua 15 Sim. para pedestres, A própria Kurtênig ali, que foi totalmente reurbanizada e efetivamente trouxe gente para o centro da cidade. Né? E agora com o plano diretor incentivando as empresas a construírem no centro para trazer vida ao centro, né? Nós, aproveitando essa tendência, a gente já está lançando ali na Getúlio e agora, né, o lançamento que vai ser próximo na Casa Royal, antiga Casa Royal, Casa né? Royal. Então ali vai ser um multisserviço, quer dizer, vai ter apartamento, vai ter escritório, vai ter hotel, vai ter loja, vai ter academia, vai ter garagem até para atender a região toda, né? E tem o compromisso de reurbanizar a Nanideck e a Transversal ali também, tentando continuar a Kurtênig com ocupação também nessas regiões. Eles estão muitos prédios saindo, né, naquele entorno ali. Então, uma das contrapartidas da prefeitura... A contrapartida da construtora é a reurbanização daquela... A valorização do centro Do centro. com um conjunto arquitetônico coeso que Isso. dialogue com a cidade para esse uso bem equilibrado, né? Porque para a gente não só gerar demanda e não equilibrar com as outras e assim, e também tem uma filosofia nesses prédios que se procura fazer a fachada ativa. Sim. Né? Que é um termo, né, que virou, vamos dizer assim, bem conhecido, que é não ter aqueles 5, 4 prédios de garagens totalmente escuro, fechado. Então, se procura trazer uso para as fachadas do prédio, porque
Isso aumenta a segurança no entorno, Sim. porque você tem luz, você tem gente Tem olhando, movimento o tempo todo. movimento o tempo todo. Isso, além do prédio ficar mais bonito, Claro. mas também melhora o entorno, porque você traz segurança, né, e traz movimento, porque as pessoas moram e estão na janela e estão se movimentando ali com mais próximo da rua. Então, esse também foi uma política, né, no quando possível, nem sempre de fazer os prédios com fachada ativa. Então, os órgãos públicos também se renovaram, né, nesse período, porque as pessoas mudam, né, o uso da sua habitação. A gente percebeu isso com a pandemia. Antes da pandemia, os apartamentos que eram aqueles sobre a garagem, que tinham uma grande varanda, Sim. eram os mais baratos Sim. e os mais difíceis de vender. Pós-pandemia, ficaram os mais procurados. Sim. Né? É bem assim visível isso. Então, a pessoa quer jardim, quer espaço, quer ver a natureza, quer ver o entorno, ele não quer mais estar fechado dentro do Perfeito. ambiente. Então, mudaram os comportamentos de moradia e os projetos têm que acompanhar isso. Mas, Então, salas bem envidraçadas, voltou a floreira, que também Sim. ninguém queria, ninguém né? queria mais. Ninguém queria floreira, voltaram as floreiras para os prédios, então a sala envidraçada com floreira no entorno, para a pessoa ter esse contato com o verde e com o entorno da onde ele está vivendo. Então não é mais um lugar que ele chega, bota a chave Sim. e vai ver televisão, né? Ele quer vivenciar o local onde ele está vivendo. Ele quer aproveitar aquilo como um usufruto da vida dele, não só como local para dormir e comer. Né? Mudou bastante o comportamento do consumidor. Né? Isso é interessante, né? Porque qual é o grande desafio da gente? O grande desafio é que quando você começa a fazer um projeto, até aprová-lo e até terminá-lo, vamos lá, dá um interregno aí de uns 5 anos. Sim. Os comportamentos nesses 5 anos das Pode pessoas mudar. podem mudar. Você tem que olhar onde a Verdade, bola vai verdade. estar e não onde ela está Isso, hoje, né? Então, É um trabalho de construção de futuro, né? é sempre um desafio saber o que o Verdade. nosso cliente vai querer daqui a 5 anos. Sim, Né? A tecnologia evolui muito em Sim. 5 anos. sim. Né? Então, antes, Os comportamentos. quando você queria fazer uma automação no seu apartamento, era super complicado. Sim. Era um trabalho muito complexo. Hoje, você põe um aparelho, Sim. né, exemplo Alexa, e ele faz tudo. Né? Hoje os aparelhos já têm comunicação, então ficou muito mais simples. Né? Então as coisas evoluem. Né? Tecnologia para o próprio prédio, para a própria maneira de você operar um prédio, etc. Então é sempre um desafio você estar procurando estar atualizado Perfeito. e à frente, né? Sim. É interessante essa dinâmica, porque é olhando para o futuro, ao mesmo tempo esse trabalho de construção de futuro, o exemplo voltando para o Viva Parque, né? A construção de uma vizinhança, de um bairro, que mais do que 5 anos, vão ser até décadas. Sim, com E que certeza. você tem que ver essa dinâmica, como vai se comportar. Mas é interessante, você falou de valorização do centro, né? Ao mesmo tempo em que as pessoas querem, isso tinha antigamente, né? O centro tinha essa dinâmica, Tinha vida. acabou desconectando, aí agora volta com uma outra interpretação disso, e ao mesmo tempo as pessoas não querem perder tempo no trânsito. Também. E se eu estou no subúrbio, que era antigamente o subúrbio, como é modelo americano, começo do século XX, você se desloca 30 milhas e chega lá, não tem nada para fazer, é ficar em casa. É ficar em casa. Né? Hoje não, você tem que ter uma vizinhança dinâmica e Do próprio autônoma, e quando faz os deslocamentos, faz com intenção, faz com propósito. Né? É claro que os Estados Unidos é bem diferente, o Sim, próprio claro. deslocamento lá é bem mais fácil, né? São Sim. grandes rodovias, aqui nós temos Exatamente. essa dificuldade. Mas nesse período, né, pegando até o assunto principal desse programa, né? Uhum. A empresa também ela foi fazendo um movimento, deixando de ser familiar para ser profissional. Né? Então, a gente tem o ramo de energia elétrica, que hoje a gente construiu usinas, hoje nós estamos construindo algumas solares, né, hidráulicas e solares,
e criamos um centro de operação dessas usinas. Então hoje a gente opera remotamente 24 horas as usinas no país todo. Hoje nós estamos com mais de 45 usinas em operação, né? E a Voith, que é o maior fabricante de turbina do mundo, é alemã e tem uma fábrica na Alemanha, uma no Brasil, nos escolheu como operador oficial da Voith na América Latina. Então foi um ramo que começou, né, como todo negócio devagar, hoje já está um ramo importante dentro da empresa, e ali já tivemos que contratar um executivo profissional só para essa... que tá, vamos dizer assim, liderando essa área de energia. E na Torresani, né, além de um plano de sucessão, né, dentro da própria família, nós já temos executivos também contratados para especificamente o litoral. Então também passamos por essa aprendizagem de como contratar um executivo, Sim. que qualidades, né? Tinha que ter, E que se conecte com a gente também, com a história da empresa, né? Um alinhamento de cultura. Alinhamento de cultura, de valores, etc., para poder fazer essa transição. Né? É uma experiência também interessante, porque a Torresani até hoje, nesses 110 prédios, ela fez uns próximo aí de 700 mil metros quadrados nesses 35 anos. E hoje nós estamos em projeto e em construção 850. Não. Então nós estamos, Acelerou muito o nós Nossa. estamos aí, vamos dizer, nos próximos 5 anos a gente mais do que duplica o que foi feito em 35. Né? Então é um desafio, Claro. que a gente também não dá conta sozinho, e também tem que profissionalizar, né? Então uma empresa que já entrou no modelo de certificação, de auditoria, nós já estamos com 3 anos de auditoria externa, né? Estamos montando um conselho externo também, né? Já tenho um CEO externo contratado, então é uma mudança também na mentalidade nossa, né? Do Porque modelo de governança. você é igual um filho, né? Claro. Nasce, você cuida, daqui a pouco ele sai para a vida, né? E dói às vezes, né? Quando ele sai de casa, você quer ir de volta, aquela coisa toda. Então, essa experiência, né, a gente tem passado também, que é passar o bastão, né, e a gente tendendo a ir para o conselho, né, face à experiência, face ao conhecimento que a gente tem da empresa, mas também com conselheiros, vamos dizer assim, já bem renomados em algumas áreas, para poder nos dar os apoios necessários face ao crescimento que a gente tem pela frente. Legal. A diferença é quando vocês, na condição de Torresani, decidiram construir no litoral, você que sempre vivenciou, né, a Torresani aqui em Blumenau, em região, a diferença é muito grande, Walter? Quais foram os principais desafios, as principais barreiras para operar numa região? É lógico, de repente, você ia para o litoral direto, para Porto Belo, enfim, né, bombas, bombinhas, mas é diferente quando o cara vai fazer uma obra, né? O público é diferente. É outro aprendizado, né? Tanto que a gente tem escritório lá, é outra empresa, né? Nós operamos, por exemplo, assim... Você já começou assim com o escritório lá, ou vocês tentaram fazer primeiro daqui e viram que não ia dar jeito, precisava ter uma estrutura lá? Assim, a parte técnica nós temos lá, né? Mas já estamos montando mais áreas de escritório. Vamos dizer assim, uma boa parte do core da empresa continua aqui. Certo. Suprimentos, financeiro, continua aqui, mas lá tem que ter apoio administrativo, tem que ter estrutura técnica, né, de engenharia e planejamento e etc, para ficar mais próximo, né? Porque apesar de próximo em quilometragem, mas muitas vezes a gente não sabe o tempo Pode ser horas, que demora. Né? Mas o grande desafio do litoral foi, apesar de ser um mercado próximo da gente, é um mercado totalmente diferente. Você atua no Brasil todo. Sim. Então, O público é mais amplo. O grande público, ele vem do Rio Grande do Sul, passando Santa Catarina, Paraná, interior de São Paulo e sobe Mato Grosso até Rondônia, que é, na verdade, a migração do sulista para o agronegócio. Perfeito, né? É isso mesmo. É todo esse cinturão que vem para cá. Né? Então, qual é o prazer, né, do pessoal que migrou do Sul e tem um sucesso no agronegócio? Eu estive recentemente na Bahia, na região de Algodão, e conversei com alguns fazendeiros lá.
Ele disse, olha, aqui o que a gente tem que andar de Hilux, Sim, fazer festa numa fazenda, na outra, e não tem o que fazer. E onde é que vocês passam as férias? No sul. sim, O desce. Balneário Camboriú, Itapema, minha praia, Aham, ou seja, perfeito. e o sul, quando fala em sul de praia, é Santa Catarina, Sim, né? Então hoje ela está atraindo muita gente, não só desse cinturão do agronegócio, vamos dizer assim, mas gente que se aposenta uhum, numa qualidade de vida, vamos dizer assim, num sucesso de carreira em São ok. Paulo, no Paraná, e vem passar, vamos dizer assim, o final, Final né, da vida aqui. a sua aposentadoria aqui na praia, pelo ambiente, pela segurança, né? Eu tive conversando recentemente com o ex-presidente da Hellman Chips, que só vim para cá conhecer, olhei, é seguro, comprei um apartamento, agora vou morar aqui, né? E é um público que ele é muito bom para o Estado, porque ele é um público que tem condições financeiras e que não usa o Estado, né? Porque ele não usa escola, ele não usa hospital, é tudo Sim, privado, ele só traz benefícios para o Estado, perfeito. né? E o Estado tem se multiplicado, né? O crescimento nessa região do litoral é muito grande. Mas os desafios, então, ali, um dos maiores é o processo de venda, né? Como o Blumenau é muito conhecida, né? Nós temos aqui uma empresa que nos atende há 35 anos, aqui o perfil é exclusividade, Uhum. cada incorporadora tem uma imobiliária que vende para si, é o Sim. perfil daqui, e quando você chega Lá no todo mundo litoral, vende, né? Porto Belo até Barra Velha, nós estamos falando de mais de 8 mil corretores, né? E todos podem pegar, né? E todos pegam, né? É totalmente Então, você olha a região de Meia Praia e Itapema, ali Porto Belo, tem mais de 120 consultores. Sim. Então, assim, você estar numa multidão, né? E como é que você faz para se destacar nessa né? multidão, tanto para o cliente quanto para o corretor, né? Que faz a O sua corretor venda. passa a ser o teu primeiro objeto de você se destacar é para o corretor, para depois Porque o ele cliente. tem muitas opções de Exato. oferta, né? E a grande característica lá é que a gente aprendeu, Uhum. como eu participei desde o começo lá no Viva Park e ainda participo, como é que você atende o corretor, né? Ok. Pelo volume. Então, hoje você tem que ter uma estrutura treinada para atender o corretor. O corretor, ele basicamente traz o cliente a você e você faz a venda, né? Porque Ele é um intermediário ele tem só. tanto produto na mão que ele não consegue conhecer de todos bem os produtos diferente que ele tem. Então, você cria um centro que vai dar apoio a ele para terminar a venda, né? Então são características diferentes Total. do que a gente está acostumado. E o relacionamento, né, é complexo, porque é uma quantidade muito grande, o público é diferente, que é o público do país todo, é um público que ele não é tão, vamos dizer assim, exigente quanto o blumenauense, né? Que o blumenauense ele quer olhar a vaga de garagem dele, onde é que está, se tem o Quem vai ficar, para quem público, você já vendeu? ele escolhe a vaga, ele quer tudo. O público do litoral, ele compra o apartamento. Muitas vezes, ele não sabe nem qual é a vaga dele. Ele só vai saber na No hora dia que que ele ele vier vem com o morar. carro. É interessante, né? Então, e ele é um perfil muito de passar por um arquiteto, terminar o apartamento. Deixa a Aqui a chave gente do já tem um arquiteto. contato Vem direto com o acompanhar a cliente, obra, né? né? Então, assim, é uma outra realidade de vendas e de contato com os clientes, né? Não que ele deixa de ser exigente, porque os valores do litoral são São altos, superiores, né? então ele exige muito um padrão alto de acabamento, de estrutura do prédio, porque é isso que ele espera, né? Você pode, se não fizer, ele vai chegar, né? Ele vai chegar quase só na entrega, mas ele vai se decepcionar e não tem continuidade. Então, é um mercado que trabalha também com muitos investidores, né? Que compram para revenda, e é um mercado
que tem tido os maiores preços do Brasil. Então, hoje Sim. nós temos regiões do litoral catarinense que têm se igualado a Faria Lima, Sim, perfeito. etc. Então, é uma grande surpresa, né? Por exemplo, todo o mercado financeiro de São Paulo, que não olhava para Santa Catarina 10 anos atrás, hoje estão abrindo filiais no nosso litoral, né? Eles estão vindo aqui com fundos específicos para investimentos no litoral catarinense. Então, eu acho que, né, o governo agora, lógico, tem que dar a contrapartida, porque a nossa 101 está totalmente caótica. A infraestrutura, né? Está caótica, né? E qualquer movimento nesse sentido demora Sim. décadas, né? Então, eu acho que nós vamos passar por uns 10 anos complicados aí até a infra melhorar, mas mesmo assim é uma região muito atrativa e sempre surpreende. Eu sempre brinco que quando eu estagiei, né, que eu vinha do Rio passar as férias aqui, a gente ia trabalhar, né? Sim. Quando Normal, né? eu estagiei, era uma construtora que hoje não existe mais, chamada H. Schultz, em Balneário Camboriú, fez os primeiros arranha-céus de Balneário Camboriú, e na época eles tinham 19 prédios, né? E o pessoal dizia, é bolha. Isso é bolha, não vai durar. A bolha do litoral. Eu sempre brinco, a bolha está aumentando até hoje, né? A bolha não Verdade. estourou até hoje. Eu já ouvi muito isso. Então é um processo de crescimento constante, né? E agora acelerou muito. E muita gente questiona, né? Até onde vai isso? Sim. Isso é um desafio constante. Eu acho que o mercado ainda é muito promissor, né? Muita gente aí comenta, e a crise? Vai ter crise? Não vai ter crise? Vai ter... Né? O Brasil vive em crise, né? A gente trabalhou na construção civil com inflação de 80% ao mês, né? Nossa Senhora. Era uma loucura, né? Você tinha que, na época era o cheque, né? Você Sim. tinha que pegar o cheque e sair correndo para o banco, Sim. porque se Daqui a pouco ele já não depositasse no outro dia, perdia valor, né? Essa realidade a gente passou. Então, então mesmo havendo alguma crise, vamos dizer, entre aspas, ou uma redução do mercado, cada vez mais as empresas que têm história, que têm compromisso com o cliente, vão ser valorizadas. Os aventureiros que existem, e é importante que existam, porque a gente, quando começou também, talvez era considerado um aventureiro, né? Sim, sim, sim. Mas os aventureiros que estão fazendo só para ganhar algum dinheiro e ir embora, ou não cumprir com as suas obrigações, eles vão ser naturalmente estagnados pela própria crise, né? Então, eu acho que as empresas tradicionais, que têm história, que têm compromisso, elas são valorizadas na crise e não teriam problema nenhum. Legal. Falando de sucessão, você citou antes, né? São 3 filhas, né? 3 filhos. 3 filhas. E num dado instante, você é um cara jovem ainda, ativo, mas você percebeu, pô, eu tenho que começar a tirar um pouco o pé e de repente me posicionar num conselho, enfim, e tenho que entender dentro do contexto, aqui na minha casa, com minhas 3 filhas, quem de repente tem condição, capacidade e interesse de estar junto comigo no negócio e dar continuidade, ou poderia ter acontecido, felizmente não aconteceu, de nenhuma das 3 ter interesse. Isso. E você ter que ter um executivo para dar continuidade, até porque o seu interesse da própria família era na continuidade dos negócios, porque tem muita coisa envolvida, né, amor e tudo mais. Como é que foi esse processo de encontrar ali a sucessora e ao mesmo tempo de lidar com esse desafio de ainda ter energia, ver de repente, já vem um executivo profissional, ele vem na minha empresa, eu tenho que afastar para ver se ele dá certo, mas aí o cara não consegue fazer a coisa, pouco o Walter volta e tá ali, porque quando o executivo, o fundador ou o presidente é muito senil, fica um pouco mais fácil, né? O cara já tá, mas quando o cara ainda tem energia, é difícil do cara tirar o pé, né? É complexo. Eu acho que é um processo, né? Esse processo a gente contratou empresas profissionais para fazer esse processo de governança. Claro. Né? É sempre um processo um pouco complicado, né? Como você falou, cada um também tem uma carreira, né? E a gente procura incentivar essa carreira. Foi um processo profissional feito e assim determinado, né? Então, uma filha minha hoje mora em Portugal, a outra
advogada, Sim. então cada um seguiu e também quis fazer um caminho próprio de começar um negócio próprio. Eu acho que sempre é positivo, né? Claro. E também você falou, não é só quem se interessa, né? É quem tem capacidade, Sim. né? Tem que ter interesse e capacidade, né? Capacidade, habilidades para aquele tipo de ramo. Não é que não tenha capacidade, Perfeito. mas às vezes a pessoa, sei lá, é médica, não tem interesse e talvez nem conhecimento histórico para seguir um outro tipo de ramo, né? Então, isso foi determinado, é um processo de delegação, né, aos poucos, né, primeiro toma uma área, toma duas, toma três, né, fica dominando essas áreas, até que atinge um nível de área que a gente tem que perguntar já Legal. as coisas, né? Eu sempre fui muito delegar, né, desde o começo eu sempre deleguei, eu nunca fui muito concentrador, então isso foi relativamente fácil. A parte do executivo, a gente está passando por uma segunda experiência agora, é mais complicada, por quê? Porque entra cultura, valores e né, toda a tua maneira de interagir com o teu cliente, com o teu funcionário e de tocar os negócios. Então a gente tem que fazer experiências, É isso aí, né, faz parte do processo. já desde a contratação, né, que você é especialista nisso, contratar com o perfil certo, mas mesmo assim, né, não quer dizer que na entrevista ou no histórico o perfil é que na realidade ele se adapta às tuas questões, né? Mas nós estamos agora, nesse momento, até trabalhando uma integração de um executivo novo, está vindo muito positivamente. Legal. Né? É muito interessante, uma integração com toda a empresa. Então está tudo fluindo muito positivamente, né? Porque sempre há, às vezes, uma resistência da empresa, né? Sim. A empresa ela tem uma cultura muito antiga, chega alguém novo que sai de paraquedas ali, diz, ó, esse aqui agora é o teu líder, né? Então, vamos dizer, chefe teu líder. A pessoa sempre fica um pouco resistente, ou fica, e o blumenauense, né? O perfil alemão, ele é mais desconfiado. Então ele fica observando, analisando os comportamentos para saber se ele realmente vai em frente ou não. Mas é um processo interessante, né? A gente acaba conhecendo muitas pessoas nesse processo, né? E na verdade a minha função ela vai ficar mais institucional, certo? Também em novos negócios, né? As ofertas de novos negócios são muito grandes e a gente praticamente hoje tem uma estrutura só para analisar novos projetos, tanto na área de energia quanto na área de construção. Então tem assim, colocação para todo mundo nesse processo, né? Com certeza. Walter, as empresas familiares são a base da economia no país. Sim. E em Santa Catarina especialmente. Qual seria uma mensagem que você daria para quem está nessa posição, que é líder de uma empresa, dono de uma empresa, que construiu uma carreira dentro da empresa, mas precisa contemplar essa possibilidade da sucessão para conduzir o processo? Eu acho que a sucessão, né, como eu falei antes, primeiro, né, você não pode obrigar, né? Você tem que deixar a coisa acontecer naturalmente, né? Eu sempre fui da filosofia assim, se você quer ser psicólogo, então vamos apoiar o desenvolvimento daquela pessoa. Não adianta, mas eu tenho uma empresa, vem trabalhar com o pai, né? Sim. Né? Não, isso tem que vir por gosto, porque se a pessoa não for por gostar, ela não acaba tendo capacidade, porque ela não vai se capacitar para aquilo. A capacidade todo mundo consegue ter, né? Mas você tem que gostar para se capacitar. Você tem que estar interagindo, começar entendendo a empresa lá nos meandrinhos, né? Como é que a coisa foi, e tem a vantagem de ter acompanhado a história, né? Sim. Porque acaba ou não, quando é familiar, você acaba conversando sobre a empresa. Acompanha em casa, né? Em casa, isso. E as pessoas os filhos vão ouvindo isso e vão assimilando muitas coisas, né? Se tiverem interesse. Então é um processo, vamos dizer assim, que tem que ser muito cuidadoso, porque sempre você pode agradar um, desagradar o outro, né? Mas infelizmente é um processo que você tem que ser muito pragmático, no sentido de que aquele que atende às necessidades da empresa é que deve
ou nenhum deles, né? Sim. Como você falou, que deve ser o escolhido. Então, se nenhum deles for, tá tudo certo, Sim. pode participar até de conselho, Com certeza. mas botar alguém, então, que tenha essa habilidade. Mas é sempre com muito cuidado, né? Vamos dizer assim, o casal tem que estar muito junto, né? Não pode haver, vamos dizer assim, preferências só por preferências talvez Sim. um pouco afetivas ou não, tem que ser olhar para o lado profissional, né? Porque uma escolha errada ou um comportamento errado, uma maneira errada de administrar a empresa pode botar tudo aquilo que você fez, não digo para baixo, mas pode regredir muito tempo Sim. e ter que recuperar. Já teve vários casos de sêniores que tiveram que voltar Vários. para retomar a posição da empresa para poder recuperar o andamento. Então é um cuidado que a gente tem que ter, mas não, assim, eu sempre acho que não tem que ter essa filosofia de que um filho meu tem que tocar o negócio, né? Tem que ser natural. Ele pode tocar o E negócio. atingir a competência, né? Tem que Sim. se preparar, estudar, estar envolvido nos assuntos da empresa, porque senão não é só porque nasceu Sim. uma coisa que vai ter o interesse naquilo lá, né? E falando de gestão de pessoas, Walter, uma empresa que trabalha com um perfil, né, envolvendo construção, usinas, acaba usando bastante mão de obra. Mas a gente sabe que uma parte grande dessa mão de obra é terceirizada, Sim. não é mão de obra direta, é indireta. Mesmo assim, a gestão normalmente está com você, Sim. né? Então, eu entendo que hoje um dos grandes desafios da maior parte das empresas é essa capacidade de atrair e reter a mão de obra. Como é que é hoje a filosofia do Grupo Torresani ou até mesmo os conceitos, ou como é que você trabalha isso com a tua equipe para que realmente vocês consigam ter as pessoas do lado de vocês por tantos anos? Eu acompanho vocês há muito tempo, eu vejo que desde os pintores, tem alguns, né, o Célio que pinta meu apartamento até hoje ainda, que você conhece, Isso. que tá sempre ali junto com vocês, né? Então, assim, tem pessoas que estão há 30 e poucos anos com vocês. 30 anos. Então, tem que ter algum segredo. Mesmo terceirizado, é um terceiro, né? é um terceiro. Eu acho que assim, ó, a mesma questão da filosofia que eu comentei dos prédios, né, que é a arquitetura de experiência, né, de você morar no prédio, você também tem que gerar uma experiência para quem trabalha, né? Então, não é só trabalhar, né? Realmente a empresa ela tem uma característica do trabalho bem familiar. Às vezes conta muitas regras de gestão, né? Então a gente cobra responsabilidade e não cobra trabalho, né? Historicamente na minha empresa eu sempre fui adepto assim, se você tem uma apresentação do seu filho na escola, vá ver. Eu ia ver dos meus filhos, né? Na época. Por que o meu funcionário não pode ver porque ele está no horário de trabalho? Vai ver. E como é que fica? Cara, anota lá, se quiser, a hora que você saiu, depois compensa. Porque é importante, né, ele ter isso. Então a gente também faz eventos trazendo toda a família, esposa, filhos, né? Mesmo às vezes terceirizados para o ambiente da empresa. Nós temos feito eventos nas obras. Então, quando eles conseguem lá, hoje nós temos uma qualificação de segurança, né? Então ele tem uma pontuação e ganha um certificado de segurança. A gente aí faz um evento na festa elogiando todos pelo processo de segurança. Tem dias que a gente promove o dia da pizza na obra, então no horário do almoço tem um almoço especial. Imagina quanta pizza esses caras combinam. E as pessoas, então, são pequenas coisas que você faz porque ele sabe, né, o terceirizado, que ele não é um funcionário da empresa contínuo, apesar de que muitos continuam há muito tempo, mas o patrão dele, vamos dizer, é outro. Mas ele tem essa afinidade com a empresa, né? Então muitos até querem um uniforme da empresa, mas não, infelizmente pela regra trabalhista não pode. Mas a gente procura então tentar envolvê-lo o máximo possível, claro, exigindo, né, como eu falei, a questão de segurança, uma seriedade nesse aspecto, preservando a vida, né? Que esse é um desafio grande, porque infelizmente o nosso funcionário ele não está preparado para cuidar da segurança dele. Você tem que estar sempre, infelizmente, exigindo
porque ele acha, né, como que ele Mas está se sentir tranquilo. seguro, né, com o tempo, Ele se né, cara? sente seguro, né, mas é um ambiente que não tem segurança. Sim, Então, sim. é sempre um desafio a gente estar cobrando, instruindo, treinando para que ele cuide da sua própria segurança, né? Porque ninguém quer uma fatalidade dentro do seu próprio negócio, né? É sempre crítico. Quais são os desafios que você, olhando para frente aí para os próximos 10 anos, né, quando a Torres vai fazendo 46, perto dos 50 anos, que você imagina que ainda tem pela frente para enfrentar? Quais são olhando há 10 anos para frente aí, quais são os desafios de mercado? Eu acho que assim, ó, um desafio, como eu já conversei com vocês, a gente está sempre tentando entender e atender o mercado, né? Ok. É uma máxima velha do marketing, né? Mas é uma realidade. Não, mas Como eu falei, o mercado muda muito rápido. As pessoas estão, né? Vamos dizer, para a geração X, geração Y, cada uma tem um perfil de vida. E às vezes ele tem um perfil, quando ele casa, ele muda o perfil, perfeito. né? Então você tem que estar se adaptando a isso constantemente. É um grande desafio. O grande desafio também é, com o crescimento da empresa, manter a cultura e os valores da empresa, Perfeito. né? Isso tem que ser uma das premissas constantes de você estar trabalhando, porque até aqui é vamos dizer assim, um ponto positivo da empresa e importante. Sim, sim. E é um desafio a gente, né? Hoje nós temos engenheiros de São Paulo, de Minas Gerais, estão vindo para cá, e você transmitir, né, querendo ou não, o Brasil é tão grande que é outra cultura, Claro. né? E transmitir para eles todo esse conceito, toda essa questão que você quer que permaneça dentro da empresa, né? Então, eu acho que assim, é manter a empresa atualizada, mas com os valores do passado. Perfeito. Isso que é importante. Parece simples, né? São duas palavras, mas não é tão simples É assim. muito complexo de Né? fazer. Hoje, por exemplo, a área que vocês, né, caso vocês lidam, que é marketing, poxa, é uma área que evoluiu e que está em mudança constante, né? Acabou o jornal, acabou a propaganda de jornal, fomos pro digital, o digital está mudando toda hora, né? Cada vez com mais inteligência, né? Agora inteligência artificial vindo, como é que você atua sem agredir, né? Porque você pode começar a ser incomodado com as coisas. Exato, é muito né? fácil transformar a inteligência artificial numa coisa que é chata. Que é chata, e aí acaba você não olhando mais, né? Sim, Pô, sim, quanta sim. coisa lá que você apaga porque não quer mais ver, Dissocia as porque... pessoas em vez de engajar, né? Então, esse ponto, digo, é um desenvolvimento constante, não só em construir, mas em Sim, todas as em áreas da todas as empresa áreas. passa a ser um desafio, né? Sim. Walter, fala um pouquinho da área de energia. Uhum. Você falou que o crescimento, a perspectiva de crescimento, né, acelerado e muito grande da Torres na área da construção, e como é que está o mercado de energia, que a gente vê algumas questões aí, né? Tem carros elétricos, a gente vê também a própria inteligência artificial consumindo os data centers, Muito. que tem que ser cada vez mais próximos para atender a demanda, e acredito Até o que vai- Bitcoin, né? Os diggers aí Exatamente. usando Fala- energia, né? Fala um pouquinho sobre Pra esse garimpar. cenário de como de Bom, mercado. o desafio do Brasil ou do mundo, né? A energia é um dos grandes desafios, querendo sair mais da energia fóssil para ir para a energia limpa. Graças a Deus o Brasil já foi até mais forte em energia sustentável, hoje está menos, né? Não se consegue mais fazer grandes hidrelétricas, onde há reserva de água, por questões de filosofia ambiental. Uhum. Então, hoje se partiu para muito desenvolvimento de solar e eólica. O grande problema, desafio que o país tem, vou falar só do Brasil Uhum. para não extrapolar, é que são energias intermitentes. Então, hoje nós temos lá 30 GB de energia eólica que ela pode parar de uma hora para outra. E como o Brasil é praticamente 90 e poucos por cento interligado, qualquer energia que cai no sistema tem que entrar imediatamente uma outra para energia, substituir. porque o volume de energia que entra na rede é o mesmo que sai. Não, tem que ser igual, senão cai. Se for diferente, num dos pontos dá o apagão. Uhum. Então a solar não é tanto, porque a solar nós temos um período de, né, mas pode ter De geração. muito sol, outro dia menos. Isso altera, mas vamos dizer assim, é mais lenta a alteração. E a eólica é mais complicada, porque parou o vento, para a energia, e tem que entrar imediatamente uma energia instantânea
Aquele apagão que deu ano passado foi um dos processos desse. Ela tem que entrar instantânea. Antes nós tínhamos muita energia hidráulica estocada, então Sim. ligavam a turbina, ela entrava. Hoje não, né? Comparado com o crescimento do Brasil, é relativamente bem menos. Então nós temos que gerar térmicas, ou a gás, né? Ou a petróleo, ou Ou nuclear. algum tipo, ou nuclear, para entrar cobrindo essa energia. Então, ao mesmo tempo que a gente cresce em energia sustentável, a gente cresce em energia suja. Né? Se você olhar o Brasil, sei lá, ele tinha 3, 4% de energia não sustentável, hoje está com 11%. Por quê? Porque ele precisa desse backup. Não é que elas funcionam tempo integral. Algumas sim, mas nem todas. Mas elas ficam paradas ganhando para atender uma A emergência. pronta disponibilidade. Então esse é o grande desafio. Outro desafio é o nosso sistema de distribuição, que seriam as nossas distribuidoras estaduais, Celesc, EGE e tal, terem capacidade de investimento para atender o crescimento da região. Então eles têm problemas grandes. Então hoje a geração ela poderia ser muito maior se a infra de distribuição fosse maior, né? Mas infelizmente é uma realidade que não acontece. Mas é um mercado interessante, né? Hoje a gente está se especializando mais em operar usinas de grupos do que de construir. Temos sempre alguma coisa em construção, mas hoje estamos com duas solares, já estamos operando algumas, mas o foco mesmo é serviço, atendendo tanto operação quanto manutenção de grandes centros de geração de energia. Legal. Antes do DJ fazer nossa última pergunta, porque a gente está Finalizando. Eu tenho uma curiosidade, ver se você consegue. No passado, a gente escutava muito falar dentro da engenharia civil, ou das obras como um todo, que existia um percentual de desperdício, de refúgio muito elevado, né? Você lembra disso, tal? Acredito que hoje seja muito menos. Quais são as ações que hoje uma empresa tão assim estruturada como a Torresani utiliza, né? Treinamento, são equipamentos diferentes para minimizar ou mitigar esse que é um ponto, inclusive, que aumentava custo e tudo mais, né? Tinha uma máxima que corria no mercado, que era 25% a 30%, que não é a realidade. Não é realidade. Né? Você não perde 30% das suas portas, dos seus metais, não existia. Mas, claro, em algumas áreas tinham perdas grandes. Por exemplo, na madeira, você pega uma madeira para levantar a obra, para fazer a obra, ela tem uma utilidade. Talvez 5 vezes ela perde. Sim. Isso é desperdício? Não, é um processo. É um processo. Né? Mas aí o que eu ia falar? O que a gente mudou muito processos. Então hoje a gente está diminuindo madeira, usando produtos plásticos, por exemplo, para forma. Reutiliza mais. Metais, né? Produtos metálicos, porque aí tem uma reutilização, e também comprando produtos já mais processados. Ok, para não processar na obra. Para não processar na obra, onde o controle não é tão grande quanto numa indústria. Perfeito. Né? Então isso, então você, desde um tijolo que não quebra tão fácil, isso já diminui o desperdício. E saindo agora, né? Saindo o tijolo, entrando o drywall, também diminui o desperdício. Está havendo uma substituição lenta, mas gradativa do tijolo pelo drywall. E vários processos, né? A própria cerâmica, você já tem quando o arquiteto faz o tamanho da peça, já fazer dimensionado para você não ter corte da peça ou reduzir muito o corte, isso diminui o desperdício. Então é um processo que vem desde o projeto, complexo, né? a compra do produto e ao processo de elaboração. Isso diminuiu bastante, né? Porque a sobra hoje na obra, ela tem que ser adequadamente botada fora. Então eu não posso... Sim, hoje você não pode descartar, né? Não posso descartar de qualquer maneira. Isso tem um custo para a obra também. Exatamente. Então hoje o desperdício, ele impacta diretamente no teu custo. Ele tem um custo as de operação... foram incorporadas no custo. De operação do resíduo. Sim, né? sim. Então isso tudo é conta que se faz e vai chegando, né, a um processo de menos desperdício. Claro, hoje a parte operacional do prédio está bem melhor, tudo LED, tudo já com sistema de economia de energia. Todos os nossos prédios têm uma pequena fazendinha de solar em cima, que abastece o prédio. Isso também
mais sustentável, economia para o prédio, né, reaproveitamento de água de chuva. Então, todos esses processos estão sendo feitos para que não só na construção, mas também na operação depois do condomínio seja mais friendly, né, com o meio ambiente. Custo total de propriedade melhor. Hoje a gente tem projeto até desenvolvendo com vidro bird friendly, que o passarinho não bate no vidro. Né? Então, áreas muito envidraçadas tem se usado esse vidro para evitar a morte eventual de batida de um passarinho no vidro. Então, essas preocupações agora já fazem parte do dia a dia das inovações interessantes. Sim. Legal. Walter, você trabalha, né, no grupo Torresani, tem perfis de profissionais de níveis muito diferentes, né, atuando em diversas áreas ao mesmo tempo para construir literalmente a empresa, o sucesso da empresa. Quais são características que você acha que são fundamentais para as pessoas que estão construindo o Grupo Torresani e que você gosta de ter, né, por perto, ajudando nesse processo? Bom, eu acho que a pessoa ela tem que saber, né, valorizar, vai ser redundante, né, valorizar os valores e a cultura da empresa. Não, mas é fundamental. Né? Ela ter, vamos dizer assim, ser uma pessoa que gosta de desafios, né? Quer sempre crescer e gosta de desafios, isso é muito importante. Né? A empresa sempre foi uma empresa que sempre estava desafiando, crescendo, indo mesmo, né, com a idade, e gostar daquilo que faz. Né? Eu acho que são fatores básicos assim que, se a pessoa gosta do que faz, consequentemente ela se interessa e aprende mais. Se ela sabe os valores da empresa, então ela vai seguir a cultura, não ipsilitris, mas dentro de um comportamento que se adeque àquilo que a empresa tem como cultura e como valor, né? E está sempre querendo fazer mais, desafiar mais, e trazer ideias também para contribuir. Então, nessas agora contratações que a gente está fazendo já em grande nível, né, a gente está procurando esse tipo de perfil. Mas não os antigos, como você fala, que estão com a gente aí há 10, 15, 20 anos, também a gente está retreinando, né, retrabalhando para que acompanhe isso, né? Mas eles vão acompanhando com naturalidade, né, com essa movimentação da empresa, porque eles vivem o dia a dia. Mas é sempre um desafio, né? Tem pessoas que se adaptam, outras que não se adaptam rápido, outras que não conseguem se adaptar. E por mais que a gente não goste, ainda tem um turnover que a gente vai tendo que fazer para colocar pessoas com essas características. Mas eu acho que é o desafio de todas as empresas, né? Hoje nós temos um desafio grande, que é a mão de obra no nosso estado. Nosso estado é pleno emprego, né? Então, o litoral, por exemplo, a obra para a construção civil é complicadíssimo, né? Nós temos que estar dando condições de ele se sentir pertencente à empresa, porque é uma luta para buscar funcionários seus, etc., dentro daquele mercado litoral muito grande, então é um desafio constante. Então, a gente tem que procurar também fazer com que o funcionário se sinta bem, se sinta em casa, se sinta numa empresa que lhe dá segurança e lhe dá condições de trabalho. Né? Então, são vários desafios múltiplos aí que a gente tem. É complexo, mas é interessante e é gostoso. Sem dúvida. Walter, super obrigado, foi muito bom conhecer mais sobre a tua história, a construção de futuro, né, que o Grupo Torresani faz aí, trazendo abordagens inovadoras para a construção civil e também para a energia. Esse processo de crescimento foi muito bom ver um grupo catarinense nascido em Blumenau que está num processo de crescimento gigantesco nesse momento em duas áreas extremamente importantes para a nossa economia e também a tua liderança ao longo dos 36 anos de sucesso do grupo. Obrigado. Eu que agradeço, Roberto, né? Nos conhecemos há muito tempo, né? Então, eu acho que tudo isso a gente faz com carinho, com amor, né? E também a gente recebe isso de um cliente, né? Ele falou aqui que trabalha e mora no Torresani, família também mora.
E a gente vê isso, né? A nossa maior satisfação é quando o cliente compra mais um apartamento da gente, né? Ou faz mais um investimento na gente, porque ele acreditou e ele continua acreditando, e é isso que é importante que a gente mantenha, né? Na continuidade da empresa. Eu que agradeço muito, né? Vocês são pessoas muito importantes, eu acho que estão fazendo um trabalho muito interessante. Essa questão de trazer todos os empresários aqui para mostrar a sua história, né? Pode ser pequeno, grande, mas todo mundo tem uma história que mais gente pode seguir, mais gente pode fazer um caminho que leve ao desenvolvimento da nossa região, desenvolvimento da carreira, desenvolvimento da profissão, né? Eu acho que é isso que todo mundo na vida quer, né? Um crescimento constante nos seus sonhos, né? Isso que é importante. Legal, obrigado, Walter. Foi uma satisfação ter você aqui com a gente. Pessoal, vocês acabaram de assistir mais um episódio do podcast Novo Hunter. Hoje a gente teve a honra aqui, eu e DJ Castro, de ter o Walter Torresani, empresário que a gente acompanha já há muito tempo, sabe de toda a construção e a edificação desse negócio que é a Torresani, sempre muito bem estruturado, sempre com muito cuidado nos detalhes, com as pessoas. E é isso, a gente sempre fala, pode parecer pouco relevante para quem nos assiste em alguns momentos, mas a vida é simples. Se você fizer o que está combinado, se você fizer como precisa ser feito, se você respeitar as pessoas, se você entregar aquilo que você tratou, o resultado vem. Talvez não venha na velocidade que você imagina, mas ele vem. E hoje a Torresani, 36 anos de mercado, crescendo, expandindo, 40 empresas no grupo, uma honra para Santa Catarina, uma honra para Blumenau. Valeu, forte abraço. Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Audi Center Blumenau. Patrocínio Rádio 90 FM e Decanter, a sua joalheria de vinhos. Apoio Casa Design Revestimentos, Sense Máquinas, Prodaux Especialidades Químicas, JRC, J Chicato, Maína Homem e Bull Investimentos. Maína Homem Investe, Roberto Vilela e DJ Castro.